Olá pessoal, meu nome é Marlon Demetrio, como vocês sabem, sou aluno do IFCE, do curso de licenciatura em matemática, e eu estou gravando essa videoaula aqui sobre áreas e volumes de figuras geométricas espaciais, né? Inicialmente a gente vai falar um pouco do conceito do que é área, do que é volume, e depois a gente vai entrar na questão de cálculo, como calcular área e como calcular volume, e algumas aplicações para abrir um pouco o nosso entendimento e a gente conseguir visualizar um pouco na vida real como funciona esse tipo de conteúdo. Bom pessoal, vamos ver aqui uma breve definição de área e de volume, certo? Resumidamente, área, o que é área? Área é a medida da superfície, né? Como a gente costuma ver, medidas de terreno. E volume é o espaço ocupado por um sólido. Você imagine que esse terreno, ele tem a área da base, e se você for construir um prédio ou uma casa nele, o volume é a quantidade de espaço que a casa, que o prédio iria ocupar no espaço, certo? Por exemplo, a gente pega uma mesa, a gente pode calcular a área da superfície da mesa, né? Uma mesa retangular. E para a gente saber quanto de espaço essa mesa ocupa, realmente a gente teria que calcular a área de um paralelepípedo, né? A gente iria fechar ela por completo e calcular a área do paralelepípedo. Isso seria o volume da mesa, né? Seria a quantidade de espaço realmente que ela ocupa. E aí tem algumas figuras que a gente vai trabalhar para calcular área e volume. E a gente poderia começar, como eu já citei a mesa, a gente poderia começar pelo paralelepípedo, né? Eu vou tentar desenhar aqui, eu não sei se eu vou conseguir fazer bacana, porque eu não sou muito bom de desenho, mas eu vou tentar aqui para ilustrar melhor. Pronto, eu acho que dá para entender. Como é que a gente calcularia o volume desse paralelepípedo, né? O primeiro passo para a gente calcular o volume de um sólido geométrico é calcular a área da base, né? A área da base de um paralelepípedo nada mais é do que a área da base é igual o comprimento vezes a largura. Vamos supor que esse paralelepípedo tem a base retangular de 5 centímetros no comprimento e a largura de 3. Então a área da base seria 5 vezes 3. A área da base igual a 15. E aqui a gente tem uma observação que não pode deixar. Sempre que é calculado a área, essa unidade de medida, ela é em centímetros quadrados ou metros quadrados, quando se estiver calculando em metros. E aqui a gente está usando centímetros, certo? E a partir daqui, a gente consegue chegar no volume desse sólido, né? Que é muito simples. Você vai pegar a área da base, que foi essa que a gente calculou, né? E vai multiplicar pela altura desse sólido, né? Como ilustração, vamos supor aqui que esse sólido tenha 4 centímetros de altura. Então, a área da base vezes a altura. E a gente chega no volume, que seria volume igual a área da base vezes a altura. Deixa eu... Que dá igual a área da base que eu já tenho, que é 15 centímetros, vezes a minha altura, que a gente supôs aqui ser 4 centímetros também, né? Que aí vai dar igual a área da base, aliás, volume igual 15 vezes 4, 60 centímetros. E aí a gente já está falando de volume, né? Volume é uma medida tridimensional, né? Por que tridimensional? Porque no próprio cálculo você consegue perceber que você vai calcular
uma altura, né? Uma largura e um comprimento, né? Então aqui a gente tem 3 medidas. Se você considerar um vértice desse paralelepípedo, você usa 3 medidas. Se você for para outro, você também usa 3, né? Aqui 1, 2 e 3. Por isso que é uma medida tridimensional. Então, o volume ele sempre é representado por cúbico, né? No caso aqui, o volume desse nosso paralelepípedo aqui é 60 centímetros cúbicos, certo? E aí, pessoal, a gente tem vários tipos de sólidos e figuras geométricas. E o conceito para calcular o volume desses sólidos geométricos sempre vai ser o mesmo, né? A área da base vezes a altura. A gente vai fazer um aqui também, que é bastante interessante, que seria do cone, né, pessoal? O cone ele tem a base circular e para cima ele é triangular, né? Vocês desculpem aí o desenho, porque eu não sou muito bom de desenho, mas dá para entender. Para a gente calcular o volume do cone, a gente primeiramente tem que saber calcular o volume de um círculo, né? Porque o cone tem a base circular. Como é que a gente calcula o volume de um círculo? Vou desenhar aqui um círculo não muito circular, né? Mas para ilustração acho que vai servir. Bom, a área do círculo, pessoal, nada mais é do que π vezes r ao quadrado. Esse nosso π aqui, todo mundo sabe que é aquele 3,14, né? Aonde aparecer esse πzinho aqui, vai ser esse 3,14. O nosso raio nada mais é do que o diâmetro desse círculo dividido por 2, né? Aqui eu tenho o diâmetro e aqui eu tenho o meu raio, né? Então vamos dar uma medida também para esse raio, para a gente conseguir calcular a área desse círculo aqui, certo? Vamos supor que esse círculo tem um raio de 3 centímetros, correto? Então a área dele vai ser a área igual a π vezes r ao quadrado, ou seja, 3 ao quadrado. A área vai ser igual. O π a gente pode continuar com ele aqui em π, né? Vezes 3 ao quadrado, 9. Então, a área desse nosso círculo vai ser igual a 9π, né? Se você quiser multiplicar, você pode. Se quiser terminar assim também, estaria correto, né? Para continuar, para não ficar nenhuma dúvida, seria 9 vezes 3,14. Por que que muitos professores ou muitas bancas, principalmente no Enem, é comum, ele tá 9π o número, né? E o π, por quê? Esse 3,14 ele não é um número exato, né? Aqui ele continuaria. Então, alguns professores preferem deixar o π. Mas, se a gente continuar a multiplicação por 3,14, também não é errado. Só para a gente ver aqui, ó, né? A área, que é igual a 9 vezes 3,14, dá igual a 28,26, né? Como vocês podem ver, é um número quebrado. Por isso que alguns preferem parar no π, certo? E isso aqui seria o quê? Centímetros quadrados, tá ok? O primeiro passo foi esse, né, pessoal? Calcular a área do círculo, ou seja, a área da base do nosso cone. E o próximo passo seria o quê? Eu tenho a área da base, que eu já sei que é 9π. E agora eu vou multiplicar pela altura. Vamos supor que esse cone tenha
5 centímetros de altura. Mas aí aqui surgiu um questionamento, né, pessoal? O nosso paralelepípedo, a gente calcula a área da base e multiplica pela altura porque ele é todo igual, né? E aqui a gente tem um triângulo. Então, para a gente calcular a nossa área, aliás, para a gente calcular o nosso volume desse cone, nós temos que seguir a seguinte fórmula, que o nosso volume será igual à área da base vezes a nossa altura dividido por 3, pessoal. Porque quando a gente calcula a área de um paralelepípedo, ele sobe igual, né? Tanto de um lado quanto do outro. E aqui a gente tem um triângulo, né? Para cima é um triângulo. Então, ele é dividido por 3. E uma regrinha, um macete aí para vocês, quando vocês forem resolver alguma atividade, é o seguinte: o volume de toda figura geométrica, todo sólido geométrico é a área da base vezes a altura. Se a figura tiver um bico, tiver um vértice na altura, no final, esse volume terá que ser dividido por 3. A área da base vezes a altura. Se tiver vértice, ou biquinho, ou triângulo, ou seta, assim como vocês achar melhor chamar, eu tenho que dividir por 3, certo? Então, o volume desse cone seria, eu já tenho a área da minha base, que é 9π, vezes a minha altura dividido por 3, né? No caso, o volume é igual a 9π, quem a minha altura é 5 centímetros sobre 3. Continuando aqui, seria, eu posso continuar com o π, não tem problema, que daria, eu vou multiplicar o 9 vezes 5, certo, pessoal? Não precisa eu calcular esse π, porque como eu já falei, ele é um número quebrado, e aí fica mais complicado a gente trabalhar. Então, ele continua o π. Eu multiplico 9 vezes 5, que dá 45, e aqui eu coloco o nosso π dividido por 3, né? 45 por 3 vai dar 15, então o volume do nosso cone seria 15, e aí eu continuo com o π, 15π centímetros cúbicos. Certo, pessoal? Quando se tratar de sólido geométrico que a base for circular, eu tenho sempre que manter o π. Se eu esquecer de colocar esse π, a minha resposta vai estar errada. O meu cálculo vai dar errado. Eu posso até transformar ele aqui, puxar ele por 3,14 e fazer o cálculo e trabalhar com o número quebrado e terminar com o número quebrado, mas eu não posso de forma alguma esquecer ele, certo? Então a gente vai calcular aqui uma outra figura, um outro sólido, né? Que esse eu acho bastante interessante, porque muita gente tem curiosidade, às vezes não é nem dúvida, é curiosidade de como calcular o volume de uma esfera, né, pessoal? Então aqui eu tenho uma esfera e o mesmo conceito, né, o mesmo princípio. Eu tenho que calcular a área da base, multiplicar pela altura. E aí, pessoal, tem um macete que é bem interessante. Como é que eu vou saber o que é a base de uma esfera, né? Se você tiver na dúvida, você pega uma régua aqui, ó, e você projeta esse raio dela aqui, certo? Ficou um pouco fechado.
Isso daqui, pessoal, é supondo que você está com a esfera. Esse macete aqui, pessoal, é supondo que você está com a esfera na mão, certo? Porque no desenho você consegue ver o círculo representado dessa esfera. Você vai projetar ela aqui e calcular aqui o diâmetro dela, né? Como a gente já falou, o raio é metade desse diâmetro, né? Aqui eu tenho o diâmetro. Aqui eu tenho o diâmetro. E aqui é o nosso raio. Para a gente calcular a área dessa esfera, nós temos que seguir a seguinte forma. Eu vou fazer bem aqui, porque eu tomei muito. Vou fazer aqui no meio. Seria a área igual a 4 vezes π vezes r ao quadrado. Isso seria a área da esfera. Cuidado para não confundir com a área do círculo, pessoal. A área do círculo é só π vezes r ao quadrado, certo? A área da esfera eu tenho que multiplicar por 4, tá ok? Por quê? Imagine-se que um plano corta essa esfera ao meio. E imagine-se que perpendicularmente o outro plano corte ela aqui, né? Então eu tenho uma figura polar, né? Ela tem 4 medidas. Ou seja, aqui eu teria um círculo, aqui eu teria outro e aqui eu teria outro. Por isso que é por 4, certo? Então vamos lá calcular a área da esfera, né? A gente não pode confundir a área da esfera com a área do círculo. A área da esfera seria 4 vezes π vezes r ao quadrado. Vamos dar uma medida aqui para o nosso r. Vamos supor que essa esfera tenha um raio de 4 centímetros, né? Então, nós temos que calcular 4 ao quadrado, que daria aqui, vou colocar direto, dá 16, certo? Preciso multiplicar por 3,14? Se eu quiser, posso, mas não preciso, exatamente porque vai dar número quebrado. Então, eu posso manter esse meu π aqui e simplesmente multiplicar o 4 por 16, né? Que no caso, 4 vezes 16 dá 64. E aí eu puxo o meu π para cá. 64 π. Estou falando de área, então não posso esquecer do quadrado, certo, pessoal? Na verdade, eu só 64 π centímetros quadrados, certo? Para a gente calcular o volume dessa esfera, que é o espaço que ela ocupa fisicamente, eu tenho que seguir a mesma regra, né? Só que aí eu tenho que pegar essa minha área. Eu vou fazer, não vou fazer direto, eu vou fazer o passo a passo de novo para vocês conseguirem visualizar. Vou tentar desenhar aqui uma esfera. É mais ou menos assim, né? E aí nós já temos a área dessa esfera, né? Que ela tinha um raio de 4 centímetros. E a nossa área foi igual a 64 π centímetros quadrados, né? E agora vamos calcular o nosso volume. O nosso volume ele é dado pela forma... Eu vou colocar direto, mas a forma é essa aqui, pessoal. É 4, que é exatamente a forma da área, vezes π, vezes r ao cubo, pessoal. Porque nós estamos falando de volume, certo? Sobre 3. O que muda aqui é que agora nós estamos falando de volume. Como é o volume da esfera, nós temos que calcular multiplicado por 4 e ao cubo, certo? Então seria o seguinte. Vamos lá. Seria volume igual a 4 vezes o nosso π vezes o nosso r
ao cubo, certo? Que no caso seria, deixa eu fazer aqui para vocês. Quatro vezes 4 vezes 4. Isso daqui é a cubo, pessoal. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, que dá exatamente 64. Posso substituir por isso aqui? Posso. Posso fazer direto e colocar o cubo? Também posso. Aí vai depender da segurança que cada um vai ter na hora de resolver a atividade, ou a prova, ou a questão, certo? Então aqui eu já vou colocar direto o 64 π, porque como eu já tenho a resposta, né? E tudo isso, pessoal, eu tenho que dividir por 3, certo? Então, continuando aqui, seria o volume da esfera é igual a tudo isso dividido por 3, né? Tudo isso dividido por 3. Vamos calcular isso e depois isso. Só um equívoco meu aqui, pessoal. Esse π aqui, ele não vem para cá agora, certo? Que eu já tenho ele aqui, eu não posso calcular duas vezes. Seria 4 vezes π vezes 64 sobre 3. Continuando aqui, seria... E aí eu calculo por 4, né? Multiplico por 4 e seguro o meu πzinho sem transformar ele. Que seria 256. E aí eu coloco π sobre 3, né? O nosso volume é igual a 256 π sobre 3, que é igual a aproximadamente 85,3 π. E nós estamos falando de centímetros, só que agora aqui é volume, então não é quadrado, é cúbico. Tá ok, pessoal? Então é isso, né? Aí é mais ou menos como a gente pode trabalhar. E aqui eu tenho uma questão muito simples. E a gente vai trabalhar ela aqui só para poder ilustrar um pouco o conteúdo para vocês. Isso aqui é uma questão do Enem, né? Que diz assim: alguns objetos durante a sua fabricação necessitam passar por um processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como mostra a figura, né? E aqui esse tanque, a gente pode ver que ele é um paralelepípedo, né? A gente já calculou a área de um paralelepípedo. Mas aí é interessante a gente observar as informações que a questão nos dá. O que é que ele nos diz? Ele nos diz que esse paralelepípedo tem 40 centímetros de comprimento, 30 centímetros de largura, 25 centímetros de altura. E aí ele nos diz que esse paralelepípedo é um tanque, né? Que é utilizado para resfriamento de peças. Como a gente pode ver na figura, esse tanque tem água. E aqui ele nos dá a informação que tem 5 centímetros que não tem água. Ou seja, desses 25 centímetros de altura, apenas 20 centímetros está com água, né? E a gente grava essa informação aqui e vai para as opções, né? Para ver o que aqui a questão nos pede. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver, mas como eu estou lendo. O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 centímetros cúbicos? Alternativa A, o nível subiria 0,2 centímetros, fazendo a água ficar com 20,2 centímetros de altura. O nível subiria 1 centímetro, fazendo a água ficar com 21 centímetros de altura. C, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. D, o nível subiria 8 centímetros, fazendo a água transbordar. E E, o nível subiria 20 centímetros, fazendo a água transbordar também.
É interessante, pessoal, a gente observar essa outra informação aqui que ele nos deu, para que a gente consiga chegar à solução dessa questão, certo? E aí agora a gente vai calcular, né? O que foi que ele nos deu de informação? Vamos colocar aqui numa folha. Deixa eu pegar uma folha branca. Pronto. Ele nos disse que esse tanque tem as seguintes medidas, né? A nossa largura, que é igual a 40 centímetros. O nosso comprimento, que é igual a 30 centímetros. E a nossa altura, que é igual a 25 centímetros, né? E uma pequena observação, que menos 5 centímetros não tem água. E aí, pessoal, a gente vai supor que esse objeto possui largura e comprimento exatamente igual ao do tanque, né? Ou proporcional. Certo, pessoal? Ou seja, o volume desse objeto seria igual a 2.400 centímetros cúbicos, né? A sua altura, ela será ajustada à quantidade de centímetros que a água subiria. Deixa eu só pegar a caneta aqui. Para encontrar a altura desse objeto, a gente vai usar a fórmula do volume de um paralelepípedo, que foi aquela que a gente já viu, né? Que é exatamente isso aqui, pessoal. O volume é igual à área da base vezes a altura. Supondo que ele tem as mesmas medidas, seria a área da base igual, né, a 30 ou 40 vezes 30 ou 30 vezes 40. Deixa eu trocar essa caneta aqui. Continuando aqui, daria 1.200 centímetros quadrados. Isso é a área da base. E aí a gente vai substituir o valor e o volume do objeto na fórmula, certo, pessoal? O volume seria o quê? O volume seria a área da base vezes a altura. Ou seja, vamos substituir na fórmula, né? Eu já tenho o volume aqui, e aí eu vou colocar ele aqui, 2.400, é igual a área da base vezes a altura, né? Isso aqui é igual a isso. Se a gente calcular, a gente vai ver que é verdade. Então, vamos continuar aqui na substituição, né? Tenho 2.400. E aí eu trago dividindo. Isso aqui vai ser igual a minha altura, certo? A gente dividindo vai dar exatamente 2. Ou seja, a minha altura é igual a 2. No caso, como as medidas são em centímetros, né? A altura do objeto seria o quê? 2 centímetros. Quando eu colocar esse sólido no tanque, deixa eu tentar desenhar um tanque aqui para vocês. Aí aqui tá com água. Quando eu colocar esse objeto aqui, eu tô com 20 centímetros dele que tem água. Quando eu colocar um sólido que a altura dele seja 2 centímetros, né?
e ele tem exatamente as mesmas medidas do tanque, apenas com altura diferente, essa água, vou desenhar aqui de novo, pessoal. Vou desenhar aqui esse tanque de novo. Não tá legal, mas dá para entender. Então aqui eu tenho 20 centímetros desse tanque que tem água, certo? E a altura total dele é 25 centímetros é a altura total. Se eu colocar um sólido dentro desse tanque com exatamente as mesmas medidas dele, mas com apenas 2 centímetros de altura, a minha água ela vai subir exatamente 2 centímetros, certo? Então, vamos ver se na questão tem a alternativa de 2 centímetros. Vamos lá. A alternativa C, o nível subiria 2 centímetros, fazendo a água ficar com 22 centímetros de altura. E é isso aí, pessoal. Foi o nosso conteúdo, né, da nossa aula. Volume de figuras geométricas espaciais ou volumes de sólidos geométricos, certo?